Efésios 4:13. Como o pastor Flávio falou, nós estamos fechando uma tríade, né, de mensagens bíblicas com o termo a significância. Então vimos numa quinta-feira primeira a significância da oração e jejum, os irmãos que estavam aqui presentes naquela quinta, e depois, na outra quinta-feira, quando reunimos na Pibinha, a significância da quietude em Deus, e agora, fechando, uma terceira e última pregação usando esse termo, significância, a importância da maturidade cristã. Efésios 4:13. Diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. 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 Eu aguardando estudar as batistas, não sei se foi transcorrer do tempo. Mas a gente, e como eu sou filho de ministério de pastor Jabes, ele não ia se aquietar, ouvindo um amém silenciosamente, porque eu sei que o irmão disse lá no coração, não foi? A leitura foi essa, foi lá no coração, mas é bom assim quando fala assim junto, né? Porque nem tudo a gente vai dizer amém, mas essa palavra lida a gente precisa dizer, né, irmãos? Isso aqui é bênção. Irmãos, a fé aqui, eu gostaria só de trazer o que nós chamamos, ou que nos ensinam, não é, os mestres na área de pregação, não é, na área de homilética, sobre elucidação do texto. Então não é uma elucidação profunda, é apenas assim por alto, para que os irmãos tenham a dimensão do texto. Essa fé que o apóstolo Paulo coloca, não é? Até que todos alcancemos, cheguemos à unidade da fé. Essa fé aí, ela é uma fé que a gente pode chamar de crença, tá certo? Não é um credo, não é um credo, é uma crença, a nossa fé. E é o que eu costumo também chamar de o arcabouço, não é, daquilo que nós temos em relação ao Evangelho de Cristo. Não é, as doutrinas firmadas do Evangelho de Cristo e que nós chamamos de fé nesse sentido. É quando alguém chega para outra pessoa e diz: qual é a sua fé? Você professa qual fé? Não é? No nosso caso, a fé evangélica. E o que é evangelho? Evangelho é Cristo. Então é nesse sentido, tá certo? Diferente aquele entendimento de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aliás, o capítulo todo de 11, né, aos Hebreus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E aí ele vai delineando uma fé que naquele entendimento ali de Hebreus é uma fé para ser e para ter. Não é uma fé para que nós oramos, é a fé que nós colocamos as nossas petições diante de Deus. Mas aqui, fé nesse sentido. É fé crença, tá certo? E não credo. Credo, nós não somos adeptos embora tenhamos os credos dentro da história da igreja cristã, mas para nós é a Escritura, tá certo? O credo, ele precisa estar alinhado com a Escritura. Maturidade não se trata, e é bom que se diga, não se trata de perfeição, tá certo? Quando o apóstolo chega ali e diz: olha, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido a plenitude de Cristo. Então, não pense o irmão que é sobre perfeição humana que ele está colocando ali. Até lá com Abraão, lembra que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Aquela perfeição ali que Deus exigiu de Abraão, segundo os estudiosos, os comentaristas, não é uma perfeição. É no sentido da palavra que expressa a isenção de falhas. Não. Mas o ser perfeito, dentro daquilo que Deus colocou para que ele cumprisse, ele fosse fiel. E por isso que foi o pai da fé. Não é?
Então, nesse sentido, tá certo? Mas não no entendimento de perfeição. Maturidade, ela não é perfeição, não significa que nós sejamos perfeitos quando maduros, não é? Maturidade espiritual, irmãos, é o alvo, isso é a título de introdução, é o alvo do discipulado, tá certo? É o alvo. Nós lembramos que Jesus deixou uma missão com a igreja. Ele disse, portanto, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, lá em Mateus 28, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, esse ensinar aí é que traz a ideia do discipulado. Então, o entendimento nosso é que maturidade é quando nós chegamos ao alvo do discipulado. E o alvo mesmo no sentido daquela circunferência que em alguns esportes romanos e até hoje tem nas Olimpíadas, a pessoa ela vai e ela procura acertar o alvo, o centro lá da circunferência. Quando ela errava, o romano no latim dizia que ela cometeu um peccatus, né? Que era um pecado, ou seja, ela fugiu do alvo, ela não acertou o alvo, ela errou o alvo. Então, por isso que veio para a teologia, e pecado, um dos conceitos de pecado, é errar o alvo. Porque nós nos afastamos do alvo e tem uns que se afastam mais ainda. Né? Tem uns que vão longe do alvo. Tem uns que até se aproximam mais ali. Mas é nesse sentido, tá certo, irmãos? Que maturidade espiritual é o alvo do discipulado. É sermos discípulos de Cristo na plenitude da palavra. E Cristo é o objeto dessa fé que o apóstolo Paulo coloca aí. Até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, da estatura de Cristo. Ou seja, esse é o alvo do discipulado. É sermos semelhantes a Jesus. Semelhantes. Porque um hino, um cântico nosso aí, que nós entoamos um tempo atrás, as igrejas batistas, né? Quero ser igual a Jesus. Aí gerou polêmica. Quero ser igual a Jesus, porque igual a Jesus. Aí alguns começaram a dizer, mas quem é igual a Jesus? A gente pode ser igual a Jesus? E se criou uma discussão. Então eu prefiro usar o termo, humanamente falando, semelhante. Embora me surpreende na palavra, a própria Escritura dizendo que nós temos a mente de Cristo, né? Então isso é muito profundo, esse negócio da mente de Cristo. O entendimento que nós devemos pensar como Cristo pensa, né? Procurar viver a vida de Cristo. Então, o igual, talvez não, porque nós não somos iguais, mas seguidores, né? Imitadores do Cristo no sentido positivo da palavra, e esses aí sim. E aí nós vamos, irmãos, destacar, tá certo, alguns aspectos que nós trouxemos em relação à maturidade, não é? Deixa eu virar aqui esse... E nós vamos perceber, estou apertando, Débora, se não passa aí. Ele pode ter feito greve também, né? Não ocorreu lá em São Paulo apenas não, no metrô, ocorreu aqui também. Maturidade cristã não é medida pelo tempo. Não é medida pelo tempo. Mas, irmãos, dentro de uma ótica humana, até que deveria ser, né? Pelo tempo. Subtende-se que aquela pessoa que tem mais idade, ela tem mais experiência de vida. E tem. Eu já ouvi alguns queridos irmãos dizendo, pastor, se eu pudesse voltar à minha juventude, aí tem uma vírgula, com a experiência de hoje. Não com as dores de hoje, não é? E pode ser que alguém chegue, não é? A quarta idade, a quinta idade, sem dores nenhuma. Ou com pouquíssimas dores. Mas eu vou notando que parece que quanto mais a gente vai vivendo, a probabilidade de sentirmos dores nesse corpo que o Senhor nos deu é grande, não é? Seja gordo ou magro, seja pequeno ou grande, tá certo? É claro que aqueles que se dedicam mais àquela atividade física e se empenham por isso,
tem uma qualidade de vida melhor, é inegável. Mas o fato, irmãos, é que a maturidade não implica maturidade cristã. E maturidade de vida se espera, não é? Que alguém que viveu muito tenha alguma maturidade. Nem sempre. Porque eu já vi gente com idade, não é? De ter maturidade na vida e parece que não cresceu. É um menino. Continua uma menina, não é? Um menino. Ainda, e eu não estou falando naquela fase senil que algumas pessoas chegam, né? A fazer as birras próprias da idade, não é? E que os filhos às vezes reclamam, mas, irmãos, convenhamos, quem chega a certa idade tem algum direito, não é? Respeitando as questões de saúde, de poder chegar ali com as sequelas da vida e fazer até algumas birras. Mas não é nesse sentido. É porque a gente vê, às vezes, alguns irmãos mesmo com um tempo bom de idade, tempo bom de igreja, mas parece que nunca cresceram. E a gente vê alguns jovens, não é? Com as pessoas de menos idade, com uma maturidade emocional e uma maturidade cristã também muito sólida. Então, não é uma questão de tempo, tá certo? Não é uma questão de tempo a maturidade cristã. Mesmo na igreja, nós deparamos com a realidade de cristãos com muito tempo de jornada cristã, como falamos, que deveriam ter avançado mais. Esses 30 e poucos, 32 anos, 33 agora, lidando com igreja, com congregação, porque antes de ser pastor, 10 anos nós passamos em congregação, treinamento, se toda a igreja pudesse fazer o que fez comigo, essa igreja, me enviando primeiramente logo para uma igreja com 12 membros só. E dos 12, quando espremeu, tinha menos ainda, né? Alguns já não estavam mais lá. Se pudéssemos fazer assim sempre. Que bom o treinamento de 10 anos. Né? Ajudando a trabalhos pequenos. Mas, irmãos, encontramos nessa trajetória, lidando com igreja, lidando com gente, não é? Irmãos nossos, imaturos. Imaturos emocionalmente e imaturos principalmente espiritualmente, podemos dizer. E percebemos então, irmãos, que essa maturidade então não é uma questão de tempo. Há um segundo aspecto que eu trago para nós nessa noite, é que maturidade não é também algo instantâneo, é um processo. É um processo. Se você perguntar, pastor, maturidade tem a ver com santificação? Sim. Tem a ver, e muito. Porque eu diria que elas são irmãs gêmeas. E andam de mãos dadas. E quando eu procuro santificação, que é um processo, eu também vou em busca, eu estou no caminho da maturidade cristã. E não existe maturidade cristã instantânea. Não existe. Assim, do dia para a noite. Alguém que é alcançado pela graça de Cristo, e a partir daquele momento ali, pronto. Ela já está prontinho, maduro. Isso não ocorre, irmãos, no mundo vegetal, na flora que temos. Não, é todo um processo. Né? Antes, os coqueiros, eles levavam 10 anos. Se alguém está aqui que entende mais de coqueiro do que o que eu li, depois você conversa comigo, viu? 10 anos antes, para poderem colocar os primeiros. Hoje já tem os coqueiros que estão com 5, às vezes até com 3 anos. O avanço, né, da agronomia, dos estudos, então com 3 anos. Mas é um tempo considerável. A jabuticabeira, eu preguei um tempo aqui atrás, um tempo atrás aí. E falei sobre a jabuticabeira, 25 anos. Eu não sei, a jabuticabeira eu vou precisar ler. Se ainda mantém esse tempo aí. 25 anos para você comer ali, saborear as primeiras jabuticabas. Então, se há um tempo, irmãos, se há um tempo,
Por que é que nós queremos, às vezes, entender ou trazer para uma realidade que não é realidade, de que alguém que tomou uma decisão ao lado de Cristo, de uma hora para outra, ele deve ser maduro. Ele deve entender todas as questões da vida cristã. É um processo. É um processo. E é um processo que eu diria, eu estou vendo gente aqui que, quando eu me entendi por gente, já era crente. Está aqui. Não é? Quando eu entendi por gente aqui nessa igreja, já estava no caminho. Mas nós vamos sempre estar nessa trajetória, nesse processo. Aqui na terra, eu espero que nenhum cristão chegue a dizer o absurdo que eu vi uma vez, né? Eu vi de que, no caso da santificação, olha, eu já cheguei, saí dali, daquele local, daquela igreja, porque eu cheguei a um estágio de santificação que o pessoal lá, os irmãos lá não estão mais. Isso é chamado heresia, viu, irmão? É heresia, isso é engano. Não é? É um engano, um entendimento enganoso daquela pessoa que fez essa leitura estereotipada, né, sem sentido, em relação incoerente, desalinhada com as Escrituras. Não é? Nós vamos caminhando, mas nunca vamos chegar aqui a dizer, olha, eu estou plenamente maduro, já estou aqui, não preciso amadurecer mais nada, não preciso crescer mais nada, eu já cheguei ao estágio da estatura da plenitude de Cristo. Só vamos alcançar, irmãos, na eternidade. Não é? Deus não oferece uma fórmula que produza cristãos completamente amadurecidos da noite para o dia. Eu acho interessante que tem alguns segmentos religiosos e eles propagam muita coisa, não é? É cura disso, cura daquilo, e a gente crê em cura. Nós cremos no Jeová Rafá, certo? Batista crê que Deus cura. Nós cremos quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele faz. Quando a igreja ora, às vezes é para morrer, mas vive. Por misericórdia dEle. Mas eu não vi, se você já viu, depois você me fala. Eu nunca vi alguém divulgando num segmento cristão, evangélico, detido por evangélico. Olha, nessa noite aqui nós vamos aqui ungir para você ficar maduro. Mais maduro na vida cristã. Nós vamos fazer aqui uma unção e você vai ficar mais... Nunca vi, irmão. Impressionante. Deveria até. Deveria, quem sabe até, uma vez que se inventa tanta coisa, a gente vê isso, mas não vê. Né? Por quê? Porque, irmãos, nós vamos entender que assim como existem alguns arremedos, né, de cura e de outras coisas, existe também um arremedo de alguém que quer colocar uma capa, quem sabe, mas que por fora muda, ou muda por um tempo, mas lá dentro está a mesma coisa. Não houve crescimento nenhum. Então Deus não tem uma fórmula de um dia para a noite assim. Pode ser o homem mais ungido que a gente conheça. Tá certo? Alguém chegar e dizer, pastor, ore por mim aqui para que Deus me dê maturidade. Olha que bênção será, irmãos. Alguém pedindo, já prestou, pastor? Que eu tenha maturidade cristã. Mesmo que a gente ore, mas não vai ser do dia para a noite. Vai ser um crescimento, vai ser um processo. Até porque Deus vai usar, e no meio aí da caminhada, isso é da Escritura que a gente tira, não é? Ele vai usar o quê? Vai usar provações. Ele vai permitir tentações. Ele vai permitir vales e montanhas que são naturais à caminhada cristã. Ele vai permitir um temporal, não é? Ele vai permitir algumas lutas e embates. Ele vai permitir algumas situações que vão forjando a nossa fé. Ele vai permitir que também você tenha vitória, que você seja bem sucedido, tenha sucesso em algumas áreas. Tudo isso na caminhada da maturidade cristã, mas é um processo. O crescimento cristão, irmãos, é obtido mediante perseverança, tá certo? Diz que um professor, uma vez, de uma faculdade teológica, seminário, já experiente, muitos anos de cátedra, chegou para a turma e olha, o primeiro ano do seminarista,
Quem passou aqui para o seminário sabe. O seminário parece que sabe tudo. Chega no seminário sabendo tudo, 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 tudo. Ele lê a Bíblia algumas vezes, lê alguns livros de teologia e pensa que chega abafando. E aí aquele mestre chegou ali e colocou na lauda, no quadro, né? Esse tempo, o que é mais importante da vida cristã? Qual é a virtude mais importante na vida cristã? E aí quis ouvir os alunos, né? Aí um disse lá o amor, a fé e tal. Foi lá, as mais variadas respostas, procurando-se dar aquela pergunta. E ele disse, olha, meus queridos, é isso aí. Aí colocou a palavra perseverança. Escreveu, baseado no apóstolo Paulo. Agora, pois esta é uma fé, esperança e o amor. 1 Coríntios 13:13. E depois de cada termo, cada virtude dessa, colocou perseverança, aliás. Perseverança. Perseverança. O amor que persevera, a fé que persevera, a esperança que persevera, por mais que seja redundância. Ele colocou lá e disse, olha, é importante a perseverança. Então, maturidade exige perseverança. E maturidade cristã é um processo. E nós vamos ver, no terceiro e último aspecto, que maturidade cristã implica em praticar o que se ouve. Aqui é que a coisa vai descer um pouquinho mais. Aqui eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Aqui nós vamos dar um mergulho mais fundo, tá certo? Não é que os outros não fossem necessários, mas aqui tem panos para mangas, né? Então, irmãos, é impossível chegarmos à maturidade cristã sem o conhecimento da palavra. Quem deseja maturidade cristã vai ter que ir à palavra. E ir à palavra é no sentido de ouvir e praticar. Ouvir e praticar. É o que nós teologicamente chamamos de ortodoxia, que é aquilo que cremos corretamente nas Escrituras, não é? E ortopraxia, que é a prática do que nós cremos que é correto. Porque se tivermos só uma boa ortodoxia, uma boa doutrina, e Batista tem, as denominações históricas têm, uma boa doutrina, mas se não tivermos, irmãos, uma ortopraxia, nós vamos ser só ouvintes, leitores, vamos estudar na EBD, nas pregações vamos ouvir, mas se não exercermos a ortopraxia, que é a prática do que nós cremos, nós não vamos chegar a uma maturidade plena, completa, como o texto diz. Então, eu pergunto, você responde aí para você mesmo, que eu estou tentando aqui ver também no meu caso. Quantas mensagens bíblicas você já ouviu durante a sua vida cristã? Já pensou sobre isso? Quantas mensagens bíblicas? Meu Deus. Nós pastores pregamos muito. Eu toda semana e quase todo dia. Não é? Quantas? E a gente prega é como aquele que serve e que tem que procurar primeiramente pregar para si. Então, quantas mensagens já ouvimos? Quantas palestras em conferências, congressos, palestras cristãs já ouvimos? Quantos estudos bíblicos já participamos? Quantos? Quantos hinos e cânticos já ouvimos ou entoamos? Quantos? Eu penso, irmãos, que no caso de alguns aqui, não vou exagerar não, mas milhares. Milhares. Muitos. Nós não contamos. E percebemos então que algumas pessoas no meio da igreja, no seio da igreja local, continuam sendo pessoas difíceis de lidar. Difíceis. Tem gente que é difícil de lidar. É porque Nosso Senhor dá graça à liderança, e mais precisamente aos pastores, para a gente poder ir lidando até onde a gente pode. Porque tem pessoas que são difíceis. Nosso Senhor parece que pega aqui e diz, olha, isso aqui
você vai ter que lidar e cuide com amor. Mas eu lembro também, nos Estados Unidos, quando alguns jovens brancos, naquele período, né, de acirramento, ali da segregação racial, no final da década de 60, mas mais precisamente no final, quando eles violentam uma menina negra, e no funeral da menina, o pastor que era realizando ali, e era pastor da igreja que os rapazes faziam parte. Faziam parte. E ele foi convidado para fazer parte ali. E ter a palavra. Ele disse: Senhor, eu não sei se eram ovelhas tuas os que isso fizeram. Porque as ovelhas que são do Senhor, elas têm um caminhar diferente. Elas têm uma maneira diferente de conduzirem as suas vidas. Então, às vezes a gente fica perguntando, sabe, irmãos? Meu Senhor, será que é mesmo tua ovelha? Como nós não vamos ter essa resposta, o poder de dar essa resposta? Porque essa resposta compete ao Senhor. Embora pelos frutos eles serão evidentes, mas eu não me aventuro a entrar nessa seara e você também não entre não, meu irmão. Nós percebemos que existem pessoas que são difíceis de lidar, rancorosas no meio da igreja, rancorosas, pessoas murmuradoras. O rei de Israel tinha. E eu fico pensando lá Moisés, na paciência que aquele homem tinha. Porque uma das qualidades que é bem destacada lá é de que era Moisés um homem muito manso. E da mansidão dele, ele saiu dela lidando com os murmuradores e teve um momento lá que ele deixou a mansidão de lado, porque era humano. Pessoas insolentes, desrespeitosas com pastores, com os irmãos, às vezes usam do expediente ou do artifício de dizer: olha, eu falo a verdade, dou em codoer, mas falo a verdade não em amor, mas de forma desrespeitosa. Fala uma verdade se é verdade, muitas vezes de forma mal educada, e o pior de tudo isso aí, na carne. Pessoas sem misericórdia, desprovidas de misericórdia e de amor, estão na igreja. Assim como nós temos líderes. Não praticam aquilo que ouvem, são apenas ouvintes. Quem sabem, estão constantemente ouvindo um pastor. E hoje, com o advento da internet, é impressionante, irmãos. A gente não gosta de um, a gente vai para outro, né? Vai mudando. E tem gente que, quem sabe, está fazendo isso. Porque, às vezes, algumas palavras, alguns sermões, algumas mensagens bíblicas não caem bem no coração. Maturidade cristã, irmãos, envolve praticar o que se ouve. Praticar. Senão nós seremos apenas ouvintes e não praticantes da palavra. E aí eu finalizo trazendo essas reflexões últimas, não é? De que maturidade cristã é refletir, apagou tudo agora. Se fui eu aqui, é refletir o caráter de Cristo através da atitude. É refletir o caráter de Cristo através da atitude. E nós entendemos que caráter, isso não é uma frase minha, caráter é o que você é no escuro. O que você é no escuro. Quando ninguém está vendo. É o caráter. Quando ninguém está olhando. Por isso que eu confesso aos irmãos, quando às vezes vou a locais que tem aquela quantidade de estacionamento, irmãos, para idosos,
por causa do Isaac, eu terei direito, né, por ser especial, por causa do autismo, a uma vaga da... Mas eu vejo muito para idosos e precisa ter mesmo. Mas eu confesso aos irmãos que eu tentado sou. Eu não sei o pastor Flávio, mas isso não acontece com ele, não. Eu digo, meu Deus, quantas vagas aqui. E esses cabelos estão brancos, quem pode alguém fazer a leitura de que eu já cheguei lá aos 60, mas ainda faltam 6 anos. E eu, na realidade, lá dentro disse, rapaz, você é pastor. Está errado você estacionar aí. Vai procurar outro local. Não é? E eu não hesito. Não fico pesaroso. Quando vem aquele desejo, diz, rapaz, é rapidinho. Imagina se alguém ali, na primeira igreja não vai fazer não, mas quem sabe outra pessoa diz, só aqui, o que é que o pastor Paulo Sérgio está fazendo? Estacionando aqui, e eu sei que ele não tem essa idade, num lugar aqui que é para idosos. O que é que nós queremos dizer aqui, irmãos? É que caráter é quando ninguém está vendo. Para aqueles que são casados, atenção, viu, homens? O primeiro olhar pode ser inevitável, mas o segundo, aquela mulher que passa com aquela roupa extravagante, delineando o corpo dela. Então, o que é que acontece comigo? Eu procuro entender que Sônia está comigo em todo o tempo, e mesmo que não tivesse. Porque às vezes, quando a esposa está, pode ser que o homem esteja inibido mais, mas assim, presente ou não presente, a aliança é feita no coração. Então, o segundo olhar, eu já evito. Já evito. Se o primeiro foi inevitável, e que eu procuro também correr, o segundo já não vai. Por quê? Porque caráter é quando acontece que ninguém está vendo e você é o que é. Quando nós sabemos que reconhecimento, alguém já disse, é o que as pessoas dizem a seu respeito. É um reconhecimento que eles falam de você. Caráter, irmãos, é o que Deus diz de nós. É o que Deus fala da gente. Eu acho tão lindo, irmãos, quando Satanás chega diante de Deus, né? E tenta dizer, o Senhor tem enchido o Jó de bens, né? E antes dele, Satanás comentar sobre isso, o próprio Deus diz, você viu o meu servo Jó? Um homem íntegro, né? Olha que conceito bom. Um homem íntegro. Um homem zeloso. Um homem que procura não pecar. Caráter é o que Deus diz de você. Caráter é o que Deus diz da igreja. Eu fico pensando se nós fôssemos receber uma carta aqui agora. Aliás, nós já temos ela, viu? Está aqui. É a Escritura. Mas assim, direcionada mesmo. Ao remetente, Primeira Igreja Batista de Aracaju. O que será que Deus falaria da gente? Da piba. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. O anjo que está na igreja. E aí ele vai falando. Caráter é o que Deus diz da gente. São as suas atitudes, meus irmãos, que vão determinar se você é maduro ou não. As nossas atitudes vão determinar se nós somos maduros ou não. Elas vão ser o termômetro para sinalizar a nossa maturidade. Amém, meus irmãos? Que nós todos aqui procuremos em Cristo Jesus sermos maduros, alcançando, objetivando essa estatura da plenitude de Cristo, não é? A completude, ou seja, alguém que precisa ser parecido com Jesus, não é? Parecido com Jesus. Alguém que nas suas atitudes, na forma de ser, de pensamento, de entendimento, de palavras, sua vida, alguém possa dizer rapaz, essa pessoa aí, ela é uma pessoa cristã mesmo, é uma pessoa de Cristo, né? Porque o que fala, o que vive, o que fala, vive e exala de fato o perfume de Cristo. Vamos orar
nesse momento? Senhor, muito obrigado pela tua palavra nessa noite explanada. Agradecemos, ó Deus, porque maturidade cristã está diante de nós como uma jornada, uma caminhada, e que é plenamente possível chegarmos a ser bem-sucedidos nela pela tua graça e podermos entender de que o nosso testemunho, no final de tudo, será de alguém que seguiu Cristo, de alguém que é discípulo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra explanada. Faz com que, Senhor, ela possa descer até o nosso coração e ela gerar atitude em cada um de nós aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.